Pessoal, boa tarde. Estou estreando aqui hoje na Proleges. É uma honra estar aqui. Daqui a pouco a gente vai começar aí a nossa live. Nós vamos falar com o professor Sodero. Deixa eu ver aqui quem vai entrar aqui. Vai começar às 19 horas. Falta aí 2 minutos. Ah, a doutora Sodero já entrou. Que beleza. Deixa eu pegar ele, professor, aqui. Guilherme também já está aqui. Oi, professora Gisele, tudo bem? Boa noite. Professor José Sodero já está aqui. Deixa eu ver, professora. Doutora Lígia, deixa eu ver aqui, já está aqui também. Entrar. Estou vendo um computador com muitas letras. Oi, professor! Boa tarde! Tudo bem, professor? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Nossa, que alegria estar aqui com o senhor, viu? O senhor sabe que eu sou, assim, fanzaça do senhor. Muito, muito. A receita é verdadeira, Tânia. Sou fã de você, sei dos seus projetos sociais, já participei de alguns. Verdade. Você é uma querida e eu torço sempre muito por você, viu? Ai, obrigada, professor. Muito obrigada. Nossa, uma honra estar aqui, viu, com o senhor. Uma honra de verdade. Deixa eu só ver aqui a doutora Lígia, para a doutora Lígia entrar aqui. Deixa eu mandar aqui o convite para ela, para a doutora Lígia e para o Guilherme. Eles já estão por aqui, mas eles não estão aparecendo aqui para entrar. Deixa eu ver aqui o Guilherme. Cadê o Guilherme? Tá aqui. Mandei lá para ele. Agora falta a doutora Olha, um abraço Lígia. para a professora Gisele Leite aqui. Olha que bacana, estou encontrando gente bacana aqui, viu, Tânia? Só gente da mais alta qualidade, professor. Isso mesmo. Doutora Lígia, tô mandando aqui para ela. Doutor Guilherme Radzevicius, ó, consegui falar o sobrenome dele, que é Conseguiu super falar, difícil. Tânia. Eu só chamo ele de Guilherme para não errar, viu? Fiquei treinando o dia inteiro hoje, professor, para não ter erro. Deixa eu ver, cadê eles aqui, que eles ainda não entraram, professor. Então, pessoal, boa noite, vão entrando. Daqui a pouco a doutora Lígia está aqui, o doutor Guilherme também. Eles já estão por aqui. Não, Gui, não está conseguindo entrar? Eu já te mandei o convite aí, viu? Para você entrar. Deixa eu ver se eu consigo mandar um outro convite. Peraí. Ah, peraí, Guilherme, acho que agora vai dar. Oi, doutora Tereza Raquel, boa noite, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Oi, Guilherme! Agora deu certo. Agora deu. Agora deixa eu mandar aqui para a doutora Lígia agora. Peraí, deixa eu achar a doutora Lígia aqui. Doutora Lígia, manda um oi aqui para mim, por favor, que eu vou mandar aqui um convite aqui para a senhora. Eu já mandei, mas acho que não... Eu sou da época que o Instagram só cabia uma pessoa, agora a gente já pode colocar 4 pessoas na live. Exatamente. Olha só que... É, uma coisa maravilhosa. Cadê aqui a doutora Gisele? Doutora Lígia. Manda um oi aqui para mim, doutora Lígia. Que eu não tô achando a senhora mais aqui. Deixa eu ver aqui. Luiz. Só um minutinho, pessoal. São coisas que acontecem ao vivo. É assim mesmo. Cria uma expectativa também, Tânia. Isso Verdade, faz parte, professor. eu acho, da sua criatividade aí, viu? Ah, legal, professor. Cadê a doutora Lígia aqui? Eu achei a doutora Lígia mais... Deixa eu ver. Ela tá me falando alguma coisa aqui no WhatsApp. Deixa eu só mandar um oi aqui para ela. Pessoal, muito boa noite. Vão entrando. Só tá faltando a doutora Lígia entrar aqui. Já já a gente começa. O doutor Guilherme já tá por aqui.
Sodero já está aqui batendo um papinho com a gente. Já já a gente vai começar. Só falta aqui a doutora Lígia entrar. Ela está falando que está aqui, ó, mas ela não aparece para mim. Doutora Lígia, a senhora tá me ouvindo? Bom, acho que vamos fazer o seguinte, vamos... Ah, doutora Lígia aqui, ó. Ela entrou aí, ó. Agora entrou, aqui. Acho que agora vai dar certo. Tchan, 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 tchan. Doutora Lígia, mandei o convite aí para a senhora... Aí! Doutora Lígia. Oi, doutora Lígia! Agora tudo sim! Bem? Um abraço em todos aí. Que saudade, professor. Saudade minha, Lívia. Prazer. Bom, gente, vamos começar essa live maravilhosa hoje. Dr. Sodero está aqui, nosso convidado de honra, uma pessoa muito querida, que a gente ama de paixão. Doutor Guilherme, muito obrigada por estar aqui. Doutora Lígia, essa live hoje vai ser maravilhosa. Guilherme, então, passo a palavra para você falar aí um pouquinho do nosso querido convidado. Boa noite a todos os presentes, a doutora Tânia, a coordenadora, a doutora Lígia, em especial meu mestrão, nosso mestrão. Eu acho que o doutor Sodero é uma pessoa, assim, sensacional, eu aprendi muito, eu chamo ele lá como paizão, a gente titula como paizão, e é uma honra, é um prazer, para mim é uma grande oportunidade ter convivido com ele, porque ele está aqui, porque o Proleges tem um braço muito grande, cada dia mais forte, em termos de cidadania. E hoje a gente resolveu chamar como primeiro nosso querido mestre de honra, que é associado do Proleges, que tem tudo a ver com legislação e cidadania, a pessoa mais inspiradora para mim. Porque eu falo que somos minoria como advogados de sexo masculino, e para conviver nessa classe a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, de inspiração e de técnica. E esse cara que está aí dispensa comentário para falar do futuro da nossa gente. Doutor Sodero, obrigado mesmo. Obrigado, Guilherme. Você sabe que é uma honra estar falando contigo aqui. Eu sei do trabalho digno que você faz. Eu sou seu fã também. Então aqui a gente está falando de pessoas queridas, né? Trabalho do Proleges, do meu querido Clóvis Brasil, né? Estou vendo o professor Ederaldo aqui. Então, assim, para mim é muita honra estar aqui. Muito obrigado. Doutora Lígia? Boa noite, professor. Olha, o nosso instituto aí, doutor Clóvis, estou aqui representando o doutor Clóvis Brasil, ele não pôde estar hoje. Pediu para transmitir um grande abraço e agradecer muito pela sua participação. É de fundamental importância o nosso instituto de pesquisa e estudos jurídicos, né? Começamos aí no dia 15 de outubro do ano passado, já estamos com muitos associados e é um instituto, assim, que vai crescer muito e com a sua participação nos honra muito mesmo, além de o senhor ser um participante no instituto mesmo. Gratidão pela sua presença. Doutora Tânia, fique à vontade, pode ler o currículo. Bom, o currículo do Dr. Sodero é extenso, gente, é grande mesmo. O Dr. Sodero é uma pessoa maravilhosa. Dr. José Roberto Sodero Victório é advogado. Ele foi presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo, 2019 a 2021. Membro consultor da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, 2019 a 2021. Pós-doutor em Saúde, Bioética, Meio Ambiente Laboral e Direitos Humanos pela Universidade de Salerno, na Itália. Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade UMSA, na Argentina. Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade de Taubaté, pós-graduado em Direito Empresarial pela Universidade de Taubaté,
professor de pós-graduação da Faculdade de Direito de Franca, da Faculdade de Direito de Passo Fundo, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, da Escola Superior da Advocacia, ESA-OAB, da UNOeste, da ATAME e do IEPREV. Diretor de Acompanhamento de Acidentes Coletivos do Trabalho do Instituto de Estudos Previdenciários IEPREV. Professor, a palavra está com o senhor. Hoje o senhor vai falar sobre o futuro da aposentadoria no Brasil. O que podemos esperar, o que os segurados, as pessoas podem esperar da aposentadoria no Brasil? Tânia, Guilherme, Lígia, é um prazer estar aqui com todos vocês. O professor Clóvis é alguém mais do que inspirador. Clóvis é um grande amigo, né? Já passamos poucas e boas juntos, viajamos durante um período para Itapetininga, durante uma época que eu dei uns cursos lá, e o professor Clóvis dava aula lá, criamos uma amizade com o professor Ederaldo, inclusive, mas é uma honra estar aqui conversando com todos vocês, falar da importância do Proleges, né, desse instituto que traz junto consigo, basicamente, a fotografia do Clóvis, que é alguém do direito, que tem um trabalho excepcional no direito, e como professor, nós não temos nem como comentar o trabalho que o Clóvis faz e como ele é querido pelas pessoas. Falar sobre direito previdenciário, sobre aposentadoria, é muito importante nessa época. Semana passada, finalzinho da semana passada, eu estava dando uma palestra para advogados em Ubatuba para falar sobre a aposentadoria dos advogados, né? Porque nossa correria ela é tão grande, nós cuidamos tanto da vida das pessoas que às vezes nós esquecemos de cuidar da nossa própria vida. E é muito interessante porque quando eu pergunto como é que está a previdência social da advocacia, eu vejo que nós não cuidamos da nossa previdência. Eu penso por dois motivos. Primeiro, por conta dessa correria toda, da dificuldade que é a advocacia, né? Às vezes as pessoas veem a advocacia como um glamour e eles... agora há pouco estava conversando com o Guilherme pelo WhatsApp, ele falou, correria, acabei de trabalhar, parei agora, né? E eu disse para ele, também parei agora. Porque às vezes as pessoas acham que a gente não faz nada, né? Poxa vida, o Guilherme já está cheio de dinheiro, não precisa mais trabalhar, aquela coisa toda, né? O professor Sodero parou de advogar, ele é só professor, já escutei isso muitas vezes, inclusive dos clientes meus aqui, né? Será que o Sodero fala assim para o meu filho, para o Rodrigo, fala para a Paola, fala para minha esposa, o Sodero não trabalha mais, né? Ele é só professor, mas não é verdade, né? Nós do Previdenciário, nós continuamos com a barriga no balcão, às vezes virtualmente, né, como temos feito ultimamente, mas muito presencialmente. E é muito importante esse momento, porque nós estamos beirando 100 anos da Lei Eloy Chaves. Ano que vem, a Lei Eloy Chaves faz 100 anos. E por coincidência ou não, Eloy Chaves nasceu na cidade onde eu moro, que é Pindamonhangaba. Então, assim, para mim é uma honra falar da construção que Eloy Chaves trouxe para o mundo jurídico previdenciário e o quanto que ele iniciou toda essa luta que todos nós continuamos pela cidadania, pelo direito à dignidade previdenciária, se assim podemos chamá-la. Recentemente, há um mês atrás, basicamente, nós tivemos comemorando, né, a lei estadual que marca o dia da advocacia, né? O dia 10 de março, né, a Assembleia Legislativa tem uma lei, a 15.704, que comemora o dia da advocacia previdenciária. E eu penso que durante toda essa construção do direito previdenciário no Brasil, a cidadania se escorou na advocacia. Num primeiro momento, uma advocacia muito singela,
e hoje uma advocacia muito importante para a sociedade brasileira, para garantir direitos que, às vezes, o Estado implica em reconhecer, né? Dificulta no reconhecimento. E cabe à advocacia tomar as providências, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista judicial, para garantir a cada cidadão brasileiro, a cada cidadã brasileira que contribuiu para o sistema previdenciário, o devido gozo dos benefícios no momento adequado, na oportunidade adequada, depois de cumprir todos os pressupostos para a aposentadoria. E falar sobre aposentadoria é falar sobre previdência social, é falar sobre seguridade social. A Constituição Federal de 1988, ela trouxe o sistema de seguridade social baseado no tripé saúde, assistência e previdência social, sendo que a previdência social, essa última, ela tem um caráter contributivo, retributivo, que tanto a assistência quanto a saúde não tem. E nós experimentamos, Tânia, durante o período da pandemia, como a previdência social, que vem sendo muito debatida, discutida, às vezes massacrada, apareceu para ajudar a população durante esse período, né? Do ponto de vista da Seguridade Social, deste tripé que eu falei, a saúde apontou como um importante mecanismo de ajuda para que nós não tivéssemos 1 milhão de mortos, porque chegamos a mais de 600 mil. Mas como essa gente do SUS, especialmente do SUS, do Sistema Único de Saúde, trabalhou em prol da população. A assistência social, através dos mecanismos de pagamento de benefícios assistenciais, também trouxe uma garantia de sobrevida para a sociedade brasileira, ainda mais para as pessoas que mais necessitam do sistema de assistência social como garantia de sobrevivência. E a própria Previdência Social, quando, por exemplo, no caso dos benefícios por incapacidade, do antigo auxílio-doença, hoje auxílio por incapacidade temporária, passou a conceder benefícios por mera apresentação de um atestado médico no momento em que havia impossibilidade de se fazer perícia. Então, o sistema nosso, muito atacado, ele se mostrou num momento importante da nossa sociedade mundial, mas aqui no Brasil, em específico, do tempo da Covid-19, da pandemia, se mostrou um sistema importantíssimo para a ajuda do povo brasileiro. Então, a gente começa a falar de 1923, da Lei Eloy Chaves, a Lei Eloy Chaves que, como eu disse para vocês, o ano que vem deve ser festejada, com 100 anos da Lei Eloy Chaves. E para quem não conhece, quem não é do ramo, quem está assistindo a gente aqui, a Lei Eloy Chaves criou pela primeira vez uma caixa de aposentadoria e pensões, que a gente chamava lá antigamente de CAP, né, que tinha a responsabilidade de recolher a contribuição do patrão e dos funcionários para pagar benefícios a aposentados e pensionistas. Não é raro ainda as pessoas com mais idade, as pessoas mais experientes, quando elas chegam no escritório da gente e elas estão lá encostadas no INSS, você pergunta, como é que está o seu benefício? Você fala, estou na caixa. Né? Estou na caixa é porque antigamente se chamava caixa. No decorrer daquele ano de 1923, foram criadas 23 CAPs, 23 caixas de assistência de aposentadoria e pensões, 27 empresas criadas. E é muito interessante também dizer que lá naquela época o Estado não participava da contribuição nem da gestão das CAPs. Eram as próprias empresas que faziam isso, quase um sistema privado, vamos dizer assim,
de previdência social. Às vezes as pessoas dizem da privatização da previdência social, mas na realidade a evolução da previdência social no Brasil mostrou que o Estado deveria, entendo eu, deverá se manter como o responsável pela análise, pela arrecadação e pela distribuição dos benefícios previdenciários. Ao contrário do que aconteceu em muitos países, o Brasil ele sai da previdência privada e vem para a previdência social. E nós temos a obrigação de manter essa estrutura, porque é isso que benefícios para cada cidadão, para cada cidade, para cada país, né? Não é equivocado dizer que 70% dos municípios brasileiros dependem para sobreviver da Previdência Social. 70% dos benefícios. Então, não é só a garantia de direitos previdenciários, mas a garantia de sobrevivência. A partir daí, vocês sabem, nós tivemos uma evolução na Previdência Social. Em 1960, nós tivemos a Lei Orgânica da Previdência Social, que nós chamamos abreviadamente de LOPS, e a Constituição Federal de 1988, de fato, é o nosso ponto máximo da Previdência Social no Brasil. Por quê? Porque o Constituinte originário de 1988 constitucionalizou direitos sociais, dentre eles os direitos sociais previdenciários. Elevou a nível constitucional direitos previdenciários, e isso é um importante aceno para a sociedade brasileira, porque quando eu pego direitos sociais e elevo a nível constitucional, eu digo para as pessoas simples do povo que elas têm direitos constitucionais, que o Estado reconhece aqueles direitos como direito fundamental da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Então, aqui, nós temos mais do que um aceno, talvez um abraço do Constituinte à cidadania brasileira, dizendo: você tem direito. Os direitos à Seguridade Social, naquele tripé que eu disse, saúde, assistência e previdência social, ele passa a empoderar a gente simples do povo, né? Quando o nosso querido, falecido deputado Ulisses Guimarães pega a Constituição Federal na mão, naquele 5 de outubro de 1988, e declara a vigência da nossa Constituição Federal, ele diz que é a Constituição cidadã. Não por acaso, a Constituição cidadã traz direitos fundamentais previdenciários. E eu tenho dito já, há longo tempo, que quando a Constituição empodera essas pessoas simples do povo, ela não empodera só do ponto de vista formal. Você está empoderado. Acho que, na realidade, naquela época, a gente nem falava de empoderamento de pessoas, né? Hoje nós conseguimos entender com mais clareza o que o Constituinte originário quis fazer. Ele disse para as pessoas simples do povo que eles poderiam, colocou esses direitos na Constituição, tipo, não mexam aqui, né? Esse era o apelo. E, além de empoderar formalmente, também empoderou do ponto de vista da voz para essas pessoas. Porque a Constituição Federal disse: olha, eu estou dando direito para vocês e vocês podem exercer esses direitos perante o poder público constituído e vocês não precisam gritar sozinhos. Vocês podem dar o seu ponto de vista, o seu olhar, através de uma voz qualificada, que é a voz da advocacia. E lá na Constituição Federal, no artigo 133, deu para a advocacia prerrogativas, não para o advogado, para a advogada usar em nome próprio, mas deu prerrogativas para representar essa cidadania, que eu chamo dar voz qualificada a essa cidadania. Então, o Constituinte garantiu
a nossa gente, a cidadania, a possibilidade de ver representada, expressada, trazido o seu ponto de vista sobre determinado direito que ele entende, que ela entende receber, através da advocacia. Nós percebemos que, a partir daí, houve um movimento muito grande no Poder Judiciário de judicialização de processos, porque o cidadão começou a entender que ele podia, né, Lígia? Porque antes da Constituição Federal, penso eu sou advogado antes da Constituição Federal, então eu sou das antigas, né? As pessoas que tinham acesso aos advogados, às advogadas, eram pessoas de muito poder econômico. A partir da Constituição Federal de 1988, as pessoas começaram a ter acesso a todos os advogados. E, ao contrário do que algumas pessoas reclamam, eu penso que essa quantidade, esse contingente de advogados e de advogadas é importante para a nação. Eu acho que não há que se brigar por um fechamento do mercado da advocacia, muito pelo contrário, nós precisamos abrir portas para a advocacia. E precisamos, né, Guilherme, dizer para a jovem advocacia que o direito previdenciário é um espaço importante do exercício do mistério da advocacia. E que nós, do direito previdenciário, queremos a jovem advocacia, a advocacia que já está na labuta, e também a advocacia mais experiente do lado do direito previdenciário. O que nós queremos é que essa gente venha para o direito previdenciário qualificada, que essa gente seja especialista no direito previdenciário. Por quê? Pelo nome do direito previdenciário? Não. Para poder dar voz qualificada para essa gente. A gente trabalha, às vezes, no estertor do direito dessas pessoas. Essas pessoas nos procuram, elas já estão numa situação de muita hipossuficiência. Essas pessoas não têm dinheiro para comer, não têm dinheiro para pagar aluguel, não têm dinheiro para se vestir, não têm dinheiro para comprar comida. Então, que os advogados, que a advocacia se apresente ao direito previdenciário e que se qualifique. E uma questão muito importante, talvez diferente lá do meu começo na advocacia previdenciária, hoje nós temos ótimos professores de direito previdenciário, ótimas pós-graduações, ótimos institutos, ótimos debates, ótimos congressos, ótimas lives. Nós temos a oportunidade de fazer discussão de alto nível no direito previdenciário. Disseram para mim que com a reforma previdenciária haveria a extinção do advogado, da advogada previdenciária ou do direito previdenciário. E a gente, desde sempre, quando as pessoas falavam isso para mim, eu sempre tentei ser muito educado nessa resposta, mas no fundo do meu coração aqui, meu coração dava uma risadinha assim de lado, tá? Porque a experiência nossa aqui é que a advocacia que trabalha com direitos sociais trabalhou muito mais quando nós tivemos crise nos direitos sociais. Isso acontece com o direito do trabalho e, obviamente, acontece também com o direito previdenciário. E uma pergunta que me fazem é: por que esse ataque grande ao direito previdenciário? Bom, eu acho que cada um pode ter uma resposta. Eu acho que a primeira questão com relação às reformas da Previdência Social, eu penso o seguinte: todo relacionamento de muito longo tempo, ele precisa ser repensado. Ele precisa ser debatido, analisado, discutido, né? Você imagina que para aposentar, na lei anterior, uma mulher teria que contribuir durante 30 anos, um homem teria que contribuir durante 35 anos. É um baita do relacionamento. Né? E é importante a gente fazer a discussão dessa relação, né, a DR. Né? Por quê? Porque a Previdência Social ela foi sendo alterada, novos benefícios foram aparecendo, novas modalidades de trabalho. Eu crio alguns mecanismos que favorecem o patronato na reforma trabalhista, como, por exemplo, o contrato intermitente de trabalho,
isso influencia na Previdência Social, porque a gente deixa de arrecadar. Uma outra questão muito importante é que fazer a arrecadação com base na folha de pagamento, depois de uma reforma trabalhista, que joga praticamente as pessoas para contratos de natureza civil, também precisa ser repensado. Então, várias questões de custeio, de arrecadação da Previdência Social deveriam ser debatidas. Mas o Estado, a partir da Constituição Federal de 1988, começou a fazer um debate sobre outro viés. Como que nós fazemos a discussão dessa relação, a nossa DR? Nós dificultamos as pessoas a terem direito. Nós excluímos direito. Por quê? Porque as pessoas são o elo mais fraco nessa relação. As pessoas têm dificuldade de se aglutinar. E é muito interessante, eu tenho debatido essa tese, que a partir de 1994, com a vinda do Plano Real, que foi ótimo para a nossa sociedade, do ponto de vista econômico-financeiro, trouxe também um desajuste do ponto de vista de nós encararmos as situações sociais, a dinâmica social, de um modo mais coletivo. A partir da estabilização econômica, nós passamos a cuidar individualmente da nossa vida, o que é muito legal. Nós pudemos pensar um pouco mais adiante, começar a pensar que a gente podia comprar um automóvel, um veículo, e parcelar ele a longo prazo que a gente conseguia pagar. Nós começamos a verificar que era possível a gente comprar uma casinha, um terreno, reformar a nossa casinha, porque a gente já não via aquela inflação galopante, né? Só para lembrar aqui, nós tivemos mês que a inflação foi de 84,32% naquela época. Mas essa ideia da gente poder cuidar da nossa vida também fez com que nós nos afastássemos de uma visão coletiva da sociedade. E isso, quem faz reformas, quem pensa em alteração, pensa o seguinte, nós não precisamos fazer muito debate, muita discussão com a sociedade. Por quê? Porque eles estão pensando na sua individualidade. Cada um pensa na sua aposentadoria, se é que pensa, cada um pensa no seu carro, na sua família, etc, etc e etc. Mas eles não conseguem se juntar mais. Lembrem vocês, que são mais velhos como eu, mais experientes como eu, que na década de 1980, para cada situação que ocorria, a gente ia para a rua, a gente debatia, a gente se juntava, a gente dizia não, nós não queremos assim, né? E assim a Constituição Federal foi construída, né? Mas depois, do ponto de vista macro, de visão macro, o Estado começou a observar que nós tínhamos enfraquecidos do ponto de vista coletivo. Do ponto de vista estrutural, começou também um debate sobre o liberalismo extremo versus o estado de bem-estar social, laissez-faire. E é importante dizer para a sociedade brasileira que a Constituição Federal de 1988, aquela originária, ela foi construída com base no estado de bem-estar social, no laissez-faire, né? E o estado de bem-estar social está claro, tanto no preâmbulo da Constituição, mas reforçado em cada artigo que cuida dos direitos sociais, inclusive quando cuida do direito econômico, porque no direito econômico fala que o Estado deve privilegiar o emprego, não fala nem o trabalho, fala o emprego do ponto de vista da relação capital-trabalho, né? Empregador e empregado, fala também da garantia dos direitos sociais, no artigo 5º fala da dignidade da pessoa humana. Então, nós vivemos no Estado social. Isso não significa Estado comunista, Estado socialista, não. É um Estado social que pode viver dentro de um regime liberal. Mas os liberais mais extremos queriam fazer um rompimento desse Estado social, porque a grande diferença do Estado social para o Estado liberal extremo é que garantias que são sociais e coletivas, como educação, saúde, previdência, elas são tratadas pelo Estado liberal como negócio, como coisa, como preço. Ao contrário, o Estado social cuida disso como garantia fundamental. Então, com a ideia de promover
a liberalidade, o Estado se afastando das questões do dia a dia da sociedade, o Estado falou, ó, vou deixar vocês se virarem com isso, né? E o Estado, ele criou, eu acho que vocês conseguem ver, ter essa visão, pelo menos eu tenho, o Estado criou um mecanismo para afastar as pessoas desses direitos sociais garantidos pelo Estado. Ele começou a sucatear. Então ele pegou a educação e sucateou. Poxa, eu sou da época da educação pública, né? Na época, quem ia para o colégio particular era quem não conseguia dar conta da educação pública, né? A saúde, né? Então vamos sucatear o SUS, né? Então todo um ataque ao SUS, né? Ao Poder Judiciário, vamos dizer que o Poder Judiciário não funciona, vamos deixar as pessoas resolverem isso no bate-papo e na conversa privada. Olha só, isso a gente precisa entender também. E isso foi com a educação, com a segurança. Vamos contratar seguranças patrimoniais para cuidar dos nossos condomínios, vamos nos fechar, porque a polícia não dá conta, o sistema de segurança pública não dá conta. Então, não foi uma conversa com a sociedade. Eles disseram, vamos sucatear, e quiseram fazer isso com a Previdência Social. Então, penso eu que esse é o caminho que foi adotado. Eu penso ao contrário. Eu acho que o sistema liberal, ele convive muito com o estado de bem-estar social. E, para mim, o grande exemplo disso é a própria Alemanha, né? A Alemanha é um estado liberal, mas é um estado que pensa no social. Nós vimos agora, na época da pandemia, a premier alemã trabalhando para garantir benefícios, para garantir trabalho, para garantir emprego para as pessoas durante um período difícil. Na Itália, onde eu tive a oportunidade de estudar, na época da pandemia, foi a época que eles mais pagaram benefícios assistenciais e previdenciários. A Europa toda, França, Portugal, Espanha, passou a pagar mais benefícios. Então, eu não vejo como um contrassenso nós termos um Estado capitalista, liberal, e nós mantermos o estado de bem-estar social. É uma decisão de Estado, acho que não é uma decisão de governo, é uma decisão da Constituição, e não dá para a gente falar em outra espécie de Estado se a gente não fizer uma nova Constituinte. O mecanismo que eles usaram, então, e vocês, meus queridos, sabem disso, o mecanismo que eles utilizaram foi fazer reformas. Nós tivemos várias reformas previdenciárias, né? E interessantemente, que as reformas previdenciárias, ao contrário da trabalhista, as reformas previdenciárias foram reformas constitucionais, né? Se é verdade que elas foram, de fato, constitucionais. Porque eu penso que os direitos sociais fundamentais não poderiam ser decrescidos, né, obstacularizados por emenda constitucional. Deveria ser feita uma nova Constituição, porque esses direitos fundamentais não devem ser impedidos, né, contrapostos por simples emenda constitucional. E, dentre essas emendas constitucionais, nós tivemos o servidor público. É muito estranho a gente ver no debate da última emenda constitucional, na época, então, PEC 6, né, projeto de emenda constitucional número 6, que eu tive, assim, a honra magnífica de representar a OAB lá no Congresso Nacional, na Comissão de Constituição e Justiça, a OAB Federal e a OAB do meu estado, com muita honra fiz isso, debatendo inconstitucionalidades da reforma, mas é muito estranho verificar que as reformas, a última reforma, por exemplo, não foi debatida com a sociedade, né? A sociedade nem sabia o que ia acontecer com as pessoas com relação à reforma. Eu me lembro, então, na época, eu, presidente da Comissão de Direito Previdenciário, que nós montamos 2 grandes barracas no centro de São Paulo e levamos para lá 24 colegas da comissão, todos capazes, né? Essa Comissão de Direito Previdenciário que revolucionou
o direito previdenciário no país, essa comissão que eu tive a honra de presidir, tive a honra de... sempre lembro que nós começamos com 15 pessoas e terminamos com 200 pessoas da comissão. 200 pessoas, né? E todos trabalhando muito, né? Assim, eu olhava nos olhinhos de cada pessoa da comissão, de cada amigo, de cada amiga da comissão, e vi o quanto que eles trabalharam para o direito previdenciário, para a advocacia previdenciária, mas na época nós levamos no centro de São Paulo essas 2 barracas com 24 colegas para atender as pessoas que passavam na rua, cada um com um tablet ligado na internet, que a gente podia acessar o meu INSS das pessoas, para a gente saber o que elas sabiam da reforma. Estava bem na época de aprovar lá no Congresso Nacional. E nós atendemos das 10 da manhã às 5h30 da tarde, sem intervalo para refeição e descanso, nós atendemos 527 pessoas naquela tarde. E, para nossa surpresa, das 527 pessoas, nenhuma sabia o que ia acontecer na sua Previdência Social. Então, quando vocês me provocam com esse tema, o que será da nossa aposentadoria, o futuro da nossa aposentadoria, primeiro é que falta um debate com a sociedade. As reformas vêm, elas vêm goela abaixo da sociedade, elas têm um debate formal, para não dizer que o debate não existiu, mas a gente não tem um debate real. Mas a Previdência Social acaba com isso? Claro que não acaba. E por que não acaba? Porque a advocacia não deixa acabar. Né? Não é o governo que não deixa acabar, não é o parlamentar que não deixa acabar, não é o Poder Judiciário que não deixa acabar. Quem não deixa acabar é a advocacia previdenciária, que ao longo desse tempo tem trabalhado muito do ponto de vista qualitativo. É tão verdade isso que, com todos os impedimentos que a Previdência Social tem dado, a advocacia previdenciária acaba judicializando processos. Né? E é muito estranho julgarem a culpa da judicialização na advocacia. Os nossos tribunais estão entupidos, né? Os nossos tribunais não conseguem atender tanta gente assim, né? Bom, primeiro que quando a Constituição foi feita, quando garantiu direitos para as pessoas, o próximo passo seria estruturar os tribunais. Então é uma luta importante para nós fazermos com que os tribunais se estruturem. Segundo, criar o Juizado Especial Federal, mas o Juizado Especial Federal hoje não consegue dar conta. Então nós precisamos estruturar o Juizado Especial Federal. Acabaram com a competência delegada nas cidades onde não tem vara previdenciária. Isso vai para o Juizado Especial Federal. Precisamos estruturar o Juizado Especial Federal. Temos um grande problema na Previdência Social, que é a perícia por incapacidade, a perícia feita lá na Previdência Social pelos peritos federais, não são nem mais peritos do INSS, peritos federais. Tem um trabalho do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que eu tive a oportunidade de debater com eles, que diz que 56% das ações que entram por incapacidade no Juizado Especial Federal, elas são procedentes no caso da incapacidade. Por quê? Porque, obviamente, a perícia não é bem realizada. Não há na perícia administrativa, porque a gente não tem no processo administrativo federal uma parte que cuida da perícia, não há na perícia administrativa conceitos clássicos como o conceito de cientificidade, de análise técnica, porque cada perito faz a sua perícia do jeito que entende que é cabível. Né? Tudo bem que ele possa fazer isso do ponto de vista médico, mas do ponto de vista do processo administrativo, penso eu que não. E até entendo e defendo que, na realidade, deve-se aplicar o artigo 15 do Código de Processo Civil, que diz que, na falta de legislação específica, se aplica o Código de Processo Civil no processo administrativo. Então, deveria se aplicar os artigos 464 e seguintes da perícia do CPC para a perícia administrativa, trazendo laudo, trazendo informações técnicas, para evitar achismos. E isso vai para a justiça. Em 2018, nós propusemos no Brasil 1.084.000 novas ações discutindo incapacidade. Opa, alguma coisa está errada aí.
né? Enfrentamos greve de servidor, enfrentamos greve de perito, enfrentamos pandemia, e a advocacia tem trazido essa esperança para a sociedade. A reforma da Previdência, ela foi baseada, a última reforma, em duas premissas, né? Eles basearam basicamente numa premissa econômica e numa premissa de idade mínima. A premissa econômica era fundamentada numa falta de verba para poder pagar a Previdência Social. Um gasto acima da arrecadação. Eles chamaram isso de déficit financeiro e déficit atuarial. O déficit financeiro é aquele déficit que você calcula do dia 1º de janeiro a 31 de dezembro. O déficit atuarial, você faz uma projeção para 5, 6, 10 anos. Preciso dizer que o governo até hoje não comprovou esse déficit. Quando foi colocado para o debate, o governo colocou o déficit, os dados do déficit sob sigilo, né? A gente estava fazendo uma reforma na casa da gente sem saber se de fato a gente precisava gastar com a reforma. Essa foi uma questão. A outra questão que nós tivemos foi a idade mínima. Eles importaram da Europa a ideia de que o brasileiro deveria ter uma idade mínima, que eles estabeleceram para mulher 62 e para homem 65 anos. Se você perguntar para mim da onde eles tiraram 62 e 65, eu não consigo dizer. Deve ser alguma coisa da Mega Sena, né? Apesar que acho que o número 62 e 65 não está na Mega Sena. Mas eles tiraram de algum sorteio, do bingo, de alguma coisa assim. Porque não conseguimos entender isso. E sob o falso pretexto de que a gente ia acabar com os privilégios, a idade de 65 anos para homem e 62 anos para mulher impede que uma boa parte da nossa população se aposente. Por quê? Porque as pessoas que moram nas periferias das cidades, onde há um contingente muito grande de pessoas, onde o trabalho é mais dificultoso, essas pessoas morrem antes de alcançar 65, 62 anos. Então, num sistema que é contributivo, retributivo, nós vamos ter só o contributivo. E o retributivo, que seria a pensão por morte, ela hoje foi tão desdenhada que a maioria da pensão por morte vai ser um salário mínimo. E não vai ser menos do que um salário mínimo, porque a gente ainda conseguiu garantir que ninguém ganhe menos do que um salário mínimo. Porque senão seria menos do que um salário mínimo. Talvez 36% de um salário mínimo. Olha como é que são as coisas. Queria mandar um abraço aqui para Mariana Optis, filha do Dr. João Batista Optis, advogada de muita qualidade, uma amiga. Então, vocês observem que nós tivemos duas premissas que não funcionaram. E aí, o Estado falou, olha, mas nós vamos fazer uma reforma que ela é importante, porque nós vamos acabar com os privilégios. Eu ainda não consegui entender que privilégios. Não consegui. Porque eles falavam do servidor público, mas a reforma do servidor público, lá na emenda constitucional 41, 47, já tinha sido resolvida. Desde lá já tinha sido resolvida. Então, foi uma mentira para a sociedade. E o que eles fizeram? Eles falaram, mas nós vamos fazer regra de transição. Mas as regras de transição, muito estranhas, porque lá na Europa, quando eles fizeram regras de transição, as regras de transição foram elásticas, 22 anos, 24 anos, 26 anos, porque amainava o coração daquela pessoa que passou muito tempo contribuindo. Como é que eu rompo com essa pessoa? Como é que eu digo para essa pessoa, o jogo não vale mais? Ó, sabe esse jogo que você começou aqui? Ele não vale mais. Né? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele se posicionou de que nós não temos direito adquirido ao sistema previdenciário. Isso significa que a regra do jogo pode mudar aos 44 minutos do jogo, no segundo tempo. Né? E aí o Estado muda isso. Vou repetir, acho que a gente precisa fazer ajustes. Claro que a gente precisa fazer ajustes. Mas ajuste em que a sociedade não seja desprestigiada. Que a contribuição previdenciária que foi realizada ao longo do tempo não seja jogada fora. Que não se bata na cara de cada cidadão brasileiro, chilepe, 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 e se vire. E aí,
como é que fica a minha aposentadoria? Né? Eu vou ter uma desproteção social, né? O brasileiro perdeu a ideia de prever sua aposentadoria, a pré-vidência, né? Porque pré-vidência é prever a sua aposentadoria a médio e longo prazo, prever o futuro da sua aposentação, quando de fato ele vai para os seus aposentos. Né? Então, penso Professor, desculpa só interromper o senhor um pouquinho. Dentro disso que o senhor está falando, desse absurdo todo que a gente está vendo, e a renda mensal inicial da aposentadoria por incapacidade permanente ser de 60%, e quem recebe o auxílio doença por incapacidade temporária ser de 91%. Como é que pode então, uma coisa dessa? O que penso eu, Tânia? Primeiro que quem faz essas reformas não conhece o chão de fábrica, não conhece aqui a vida, como é que funciona. Porque, assim, é um equívoco muito grande, uma ausência de isonomia, e é muito interessante quando você coloca isso, porque eu digo que se não houve um debate com a sociedade sobre as questões da emenda constitucional, eu acho que o debate da sociedade tem que fazer a advocacia. Eu ia inclusive, passar por aí para dizer que a sociedade não está desprotegida socialmente por conta da advocacia. Porque esse debate que não foi feito com a sociedade, a advocacia vai fazer isso através do controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, para cada caso específico, o caso do cidadão que estava encostado no INSS com 91% do seu benefício e que vai aposentar agora por invalidez para ganhar 60%, né, do salário de benefício, essa falta de isonomia, essa ofensa à isonomia constitucional já está sendo debatida e já conseguimos algumas vitórias, algumas posições a respeito disso. Então, a advocacia tem um grande papel, Lígia, Guilherme, Tânia, a advocacia tem um grande papel de continuar a dar essa voz qualificada para a cidadania, discutindo, debatendo, desde primeira instância, no controle difuso de constitucionalidade, né? Para quem não é da área do direito, né? O controle difuso da constitucionalidade é justamente fazer o debate judicial do caso concreto lá na vara, no início lá da discussão, para que quando chegue ao Supremo Tribunal Federal, chegue encorpado para que o Supremo possa discutir. Porque penso eu que se nós levarmos diretamente o controle concentrado de constitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal, do jeito que está disposto hoje, onde a economia é mais importante do que a valorização do Estado social, de bem-estar social, eu penso que nós vamos naufragar. Então, do ponto de vista de organização da advocacia, acho que o debate deve ser feito através do controle difuso. Além do que, a gente vai colocar a sociedade para debater. Então, nós tivemos reforma previdenciária, nós tivemos alteração no decreto regulamentador, tivemos alteração na instrução normativa, não tivemos alteração na legislação, um imbróglio do ponto de vista jurídico, pirâmide de Kelsen, totalmente teoria do caos para a pirâmide de Kelsen. Né? Os bichos estão batendo a cabeça ali, né? É a portaria batendo na instrução, na lei, no decreto, na Constituição. E quem ajusta isso? A advocacia. Então, o futuro da aposentadoria no Brasil depende muito da atuação da advocacia. Depende muito. E nós precisamos construir bons precedentes. Né? Nós precisamos construir bons precedentes. O Código de Processo Civil alterou e a construção dos precedentes, ele garante que nós encaminhamos bem. Eu penso que o overruling no Brasil vai ser dificultoso e eu acho que a melhor forma de se ajustar a isso é através de um bom trabalho da advocacia. Tanto na vara, nos tribunais regionais, quanto também nos tribunais de cúpula. Então, meus queridos, primeiro, agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês, com os amigos do Proleges, um beijo no coração do meu amigo Clóvis Brasil,
a quem eu dedico essa noite aqui, e dizer para vocês, vocês sabem disso, né? De todo o respeito que eu tenho pela judiciária, de tudo que a advocacia previdenciária me ensinou ao longo desses anos. E de como o advogado, a advogada previdenciária, entende o seu mistério. O quanto que a gente se emociona nos processos, o quanto que a gente luta nos processos, o quanto que a gente faz cada processo pensando que a gente está fazendo para os nossos entes queridos, para a nossa mãe, para o nosso pai, o quanto que a gente se envolve nos processos, né? E é assim que a gente vai caminhar, né? Um beijo no coração de cada um de vocês, me coloco sempre à disposição. Eu não sei se a gente tem tempo mais, mas estou à disposição para qualquer questão aqui. Professor Sodero, desculpa, pode falar, doutora Lígia. Pode falar, doutora Tânia, pode ir. Não, eu só ia falar que a gente tem 5 minutos já aqui para terminar e já falar um pouquinho da palestra maravilhosa que o professor Sodero falou, mas eu passo a palavra para a senhora e depois eu volto. Então, professor, ficou uma grande lição na sua palestra aí, que a advocacia previdenciária tem que estudar, 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 para que todos nós consigamos realmente fazer essa mudança, né? Fazer essa mudança, trazer de volta toda a destruição que foi feita na nossa Constituição de 88 é ponto primordial. Nós precisamos resgatar direitos fundamentais sociais, dignidade, enfim, tudo, né? É verdade. Agradeço muito a sua participação e contaremos com você em outras ocasiões, tá? Eu estou sempre à disposição. Queria dar uma palavra também. Doutor Sodero, uma pergunta não, um agradecimento, na verdade, pela provocação. O senhor disse uma coisa, uma frase, que é não mexam com a minha Constituição. Isso foi um apelo da lição que vocês, antigos, vou dizer assim, não velhos, antigos, nos trouxeram. E eu ouvi o Dr. Fábio numa palestra que eles estão tentando acabar com os direitos para entregarem favores. E isso também é uma frase que ficou muito marcada em mim. E outra é a coletividade. É o trabalho que o senhor me ensinou e ensinou quase toda a classe previdenciária, que é a responsabilidade que a gente tem com cada processo, desde o processo administrativo até uma petição inicial bem feita, para que cheguem os recursos lá nas instâncias superiores. O que o senhor acha que a gente tem que fazer para unir mais o senhor, que tem um grande exemplo, que o senhor uniu a advocacia paulista? Guilherme, eu acho assim, o direito previdenciário não tem espaço para elitizar, né? Para, olha, eu sou o maior nome, eu sou o melhor. Não tem esse espaço, né? Porque a gente lida com as coisas do povo. Então, o que a gente precisa fazer é tirar fora todas... É lógico que a gente tem orgulho do que a gente faz, claro. Mas tirar fora toda essa questão de que eu sou o melhor, eu sou o maior, e as coisas juntos. Todo mundo está na mesma luta, na mesma briga. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se juntar e fazer as coisas juntos. Exatamente, professor. E o senhor sabe que o senhor fala aí, né, que depende da gente, a doutora Lígia fala que a gente tem que estudar, o doutor Guilherme fala em coletividade, e quando a gente consegue um benefício para alguém assim, que precisa muito, né? Eu estive há pouco tempo agora em Bueno Brandão, Minas Gerais, eu e uma amiga estávamos fazendo uma aposentadoria rural de uma senhorinha muito pobre, muito humilde, assim, e aí quando veio a sentença, né, que ela vai ser aposentada, eu liguei para ela começou a chorar. Essa senhorinha, ela tem 72 anos de idade, só agora conseguiu a aposentadoria dela. Ela começou a chorar, eu comecei a chorar junto com ela. Então, assim, por isso que a gente tem que ter coletividade, a gente tem que estudar, a gente tem que lutar. Não faz mal a gente se emocionar, viu? Não faz mal. Exatamente. Não faz mal a gente se emocionar. Isso é muito importante, viu? Por isso que é importante a gente conversar sobre isso, e mais uma vez, eu agradeço a oportunidade que vocês me dão de conversar com os nossos amigos que estão em casa, no escritório, nos vendo e nos ouvindo nesse momento. Muito obrigada, doutor Sodero. A sua palestra foi maravilhosa. O senhor fez ali um apanhado desde lá da lei Eloy Chaves, veio trazendo esse histórico, até chegar nesse sucateamento que a gente está vendo aqui. Mas o senhor trouxe luz para a gente, né, que essa questão
da advocacia lutar. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada por o senhor estar aqui. Muito obrigada a todos que vieram aqui, né? Doutor Guilherme, doutora Lígia, um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigada, boa noite e vamos continuar lutando. Vamos ser luzes na vida das pessoas. Muito obrigado, boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite.